Graça e paz a todos. Então, mais estudo aqui da predestinação. Vou mostrar mais uns versículos aqui para vocês poderem compreender, passar o conhecimento para vocês. Quem vai fazer descer para o coração é o próprio Deus. Então, olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção para seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deixou bem clara a situação da predestinação o apóstolo Paulo em revelação do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, meus irmãos. Então, meus irmãos, a predestinação é bíblico. Nós já somos predestinados desde a fundação do mundo. E eu vou mostrar mais versículo aqui para vocês, que só vai se desviar da palavra os ímpios. Os eleitos de Deus não se desviam, não. A gente encontra a pessoa e fala, eu estou desviado. Não, ele não está desviado. Ou não chegou o tempo dele, ou não falaram a verdade para ele pensar que está desviado. O filho de Deus não tem como se desviar da palavra, não. Não chegou o tempo dele, eu não falaram a verdade para ele. Porque o próprio Senhor Jesus fala, as 99 está ali, se faltar uma ele vai buscar. Então não tem como perder nenhum eleito. Todos os eleitos vão ser salvos. O plano foi perfeito, meus irmãos. Não teve falha. O plano foi perfeito. Vai buscar todos, não vai se perder nenhum. Nenhum filho vai se perder. O que foi feita a promessa lá em Gênesis 1:26, não vai se perder nenhum, não. Todos vão ser chamados, entendeu? Aí, depois que todos forem chamados, aí virá o fim. Então tem muita gente ainda para nascer no corpo de carne, para ser chamado, para vir o fim. Compreenderam, meus irmãos? Então, eu vou falar aqui mais um versículo para vocês, que está lá em Salmo, capítulo 58, versículo 3. Salmo, capítulo 58, versículo 3. Desviaram-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então o ímpio já se desviaram desde a concepção deles, que eles não são de Deus. Mas olha uma coisa interessante que Deus falou aqui. Olha só para você ver. Onde é que está escrito? Está escrito aqui, em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 12. Olha o que está escrito. João capítulo 17, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, seu Jesus estava falando, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Aí o Senhor Jesus fala, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Cumprir as escrituras, o vaso de honra e o de desonra, que foi revelado a Paulo em Romanos 9, que fez o vaso de honra e o de desonra. Então, ele falou assim, ninguém deles se perdeu, exceto
o filho da perdição. O filho do diabo vai se perder. Como está as escrituras. Para se cumprir as escrituras. E meus irmãos, vou mostrar mais outro versículo para vocês verem. Lá em 2 Tessalonicenses, para vocês verem aqui, versículo aqui com Bíblia na mão, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Olha o que está escrito. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha só para você ver. O próprio Paulo revelando nas 14 epístolas. 2 Tessalonicenses é uma das epístolas de Paulo, deixando bem clara a situação. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha só para vocês verem a situação. E no versículo aqui, no versículo 3, ele fala: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Olha só para você ver. Vai confirmar, a gente vai guardar do maligno. Mal não pode suceder a gente, porque a gente tem a fé realmente de Deus, que Ele vai proteger a gente, porque a gente está dentro da palavra. Se estiver fora da palavra, é outra conversa. Mas se estiver dentro da palavra, olha, antigamente a gente pecava e Deus punia na mesma hora. Hoje não, Deus não mais pune a gente mais conforme o nosso pecado. Olha a misericórdia desse Deus bom. A própria palavra dele, vede que o Senhor é bom, e realmente é bom, porque Ele não pune a gente. Quando Ele peca, não pune a gente pelo nosso pecado. Não. Por quê? Por causa da misericórdia, a riqueza da misericórdia desse Deus. Meus irmãos, esse é um outro estudo que eu vou fazer futuramente. Mas esse aqui é o 5º estudo da predestinação. Graça e paz a todos, meus irmãos.